Olá pessoal do canal, Alex Lira aqui de volta com vocês. E hoje o nosso papo aqui, o tema da nossa conversa vai ser a continuação de planejamento de imigração. Como alguns de vocês já me conhecem, eu sou um profissional especializado na área de projetos. Fiz certificações como PMP, que é o Project Management Professional, fiz certificações na Inglaterra como Prince 2 Practitioner, trabalhei com projetos na ONU, enfim, plantei projetos de varejo, indústria, construção residencial, comercial, infraestrutura, de investimentos. E existe uma ciência por trás disso, tá? O conceito de gestão de projetos é ligado à administração. Então você pode aplicar isso para qualquer tipo de projeto, para qualquer tipo de indústria. Essa é a teoria da gestão de projetos. Então nós aqui na Lyrics procuramos trocar isso em miúdos para aplicar nos projetos dos nossos clientes. Nessa série de vídeos escolhemos tratar de uma família, um projeto de imigração de uma família com filhos para a América, para exemplificar como que funciona na prática a gestão de projetos e um bom planejamento. No vídeo anterior, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, vou deixar aqui um card com o link. Nós falamos sobre 4 aspectos do planejamento de um projeto: escopo, tempo, custo e qualidade. Tá? Dentro do conceito de gestão, já tem 6 aspectos a serem analisados. Hoje, nesse vídeo em específico, nós vamos falar sobre risco, recursos humanos, suprimento, comunicação e gestão de partes interessadas. Vamos falar de 5 aspectos. Então, não sai daí, não se assusta com a terminologia, nós vamos trocar em miúdos especificamente para esse tipo de projeto. Espera aí que depois da vinheta eu volto com você. Bom, vamos lá. Vamos conversar sobre risco, né? Qual seria o risco num projeto de imigração de uma família saindo do Brasil para empreender nos Estados Unidos a fim de embasar um visto de investimento e onde essa família está trazendo aí pelo menos 2 filhos, tá? Qual seria o risco? Vamos falar de 2 riscos. Na verdade, quando você fala de risco, você tem que fazer uma análise, né? Todos esses aspectos do projeto, eles se retroalimentam. E quando você detalha o escopo, você já vai criticando se existe risco para cada atividade daquele escopo. Mas vamos tratar a nível didático de 2 grandes riscos. O primeiro risco é o visto não ser aprovado. É um risco grande. Segundo risco seria o negócio não dar certo, né? Não dar certo ou não dar o retorno esperado. Então, vamos trabalhar no primeiro item para vocês entenderem a dinâmica do negócio, tá? Então, vamos lá. O visto não ser aprovado. Quais seriam as causas de o visto não ser aprovado? Vamos trabalhar na causa primeiro. A gente precisa avaliar causa e consequência. Qual seria a causa? Então vamos lá. Você não ser qualificado para aquele visto? O processo não foi completo? O profissional que você escolheu não era especializado? O profissional cometeu um erro? O business plan tem falha? Então só aí você tem 5 aspectos diferentes. Tá? E aí como é que você trabalha nesses 5 aspectos? Pelo menos, isso é um exemplo. Você analisa um por um em termos de eu consigo eliminá-lo completamente, eu consigo amenizar a probabilidade que aconteça, né? Ou eu simplesmente assumo que ele pode acontecer. E caso ele aconteça, eu vou ter um plano de ação. Então, basicamente, são essas opções que nós temos em via de um possível risco. Vamos falar, então, da causa você não ser qualificado. Então, assim, essa é uma causa bem básica que fala muito, de repente, com o profissional que você está atuando. Ele avaliou o teu perfil, você checou realmente, digamos assim, com diferentes profissionais. Eu sempre recomendo aos meus clientes, falem com 3 profissionais de qualquer área, seja um advogado de imigração, seja um realtor ou qualquer outra atividade. Se a atividade que você está buscando, ela exige um parecer técnico, e tem muito a questão pessoal, lógico, a experiência daquele profissional. Então você não pode depender apenas de uma opinião. Consulte 3 opiniões. Vá você em busca da informação. Então isso vai minimizar esse risco ou eliminar, tá? Vamos falar então agora do processo ter sido incompleto ou do profissional não ser especializado naquele tipo de visto. Na verdade, você tem que planejar. Busque um profissional então especializado naquele visto. Busque um profissional com referências, né? Busque um profissional com um índice de aprovação de visto alto. Então, são exemplos aqui
de como você mitigar ou eliminar um risco. Vamos falar do risco agora do negócio não dar certo, né? Do negócio não dar certo, ou não trazer o resultado esperado. Quais são as causas disso? Você não tem experiência naquele ramo de trabalho. Você abriu uma empresa do mesmo ramo que você trabalhava no Brasil, que você esperava que ia se adaptar. Você escolheu um franqueador que não te dá suporte, né? Você escolheu um local errado ou não buscou suporte na escolha do local. Então, são 4 causas aqui possíveis. Como que você trabalha em cada uma delas? É você contratando profissionais corretos. É você fazendo o seu dever de casa e contratando profissionais corretos. Por exemplo, eu não tinha experiência no ramo. Como que você mitiga esse risco? Comprando uma franquia, né? Uma franquia estabelecida nos Estados Unidos, que vai te dar um treinamento, que vai te passar um know-how, ou contratar uma consultoria que faça esse mesmo tipo de trabalho e esteja apto a pagar o preço por isso. Essa seria uma maneira de você eliminar esse risco. Um outro risco, por exemplo, contratou um franqueador sem suporte, sem experiência, ou seja, você não fez o dever de casa, que era ter avaliado, ter contratado um broker de franquia para te ajudar nessa análise. Então, eu quero só mostrar para vocês um mecanismo, como que você identifica um grande risco, você quebra isso em causas e você analisa como você atua em relação àquele risco. Ou você vai mitigá-lo, ou você vai eliminá-lo, ou você vai aceitá-lo, tá? Isso é risco. Vamos falar um pouco agora sobre recursos humanos. Eu vou juntar duas aqui e falar, né, de uma forma mais conjunta. Recursos humanos e suprimentos. O que seria recursos humanos? É você identificar, quando você identificou o seu escopo, que tipo de profissional você vai precisar contratar, né? Suprimento tem a ver com isso, mas tem a ver mais com empresas que você vai contratar. Nesse tipo de projeto, eu diria que quase todos são empresas, né? Ou são profissionais liberais. Então, por isso que eu juntei aqui no mesmo momento, tá? Quais são os serviços? Não, eu tenho que, de novo, buscar um visto. Então, eu tenho que contratar um profissional. Como que eu contrato um profissional? Como é o estilo de contratação? Como que eu vou ao mercado? Como que eu pego referências, tá? Comprar uma casa, eu preciso descobrir uma escola. Enfim, você vai identificar quais os tipos de contratação de profissionais e empresas que você vai precisar para executar aquele projeto. Então, isso seria um plano de suprimentos ou recursos humanos. Agora vamos falar um pouco, vou falar também de mais duas categorias de uma forma conjunta, que seria comunicação e gestão de partes interessadas. Até alguns anos atrás, essas categorias elas se confundiam, tá? O que seria a gestão das partes interessadas? A pergunta é, quais são, né, as pessoas ou as entidades ou as empresas interessadas no seu projeto? Essa é a primeira pergunta. Aí você começa, eu sou o maior interessado, a minha esposa, os meus filhos, a minha família. Aí você coloca o governo americano, o governo brasileiro. Você vai deixar pendência, você vai deixar impostos a pagar? A sua empresa atual. Então, assim, a lista vai longe. Então, você precisa detalhar todas as pessoas, as empresas, as entidades interessadas no seu projeto e começar a entender qual a expectativa daquela pessoa, daquela entidade, daquela empresa em relação ao seu projeto. Exemplo, seus filhos. Quais são as expectativas deles, né? Ah, não, meu filho ele tem expectativa de morar num local onde ele possa praticar esporte aquático, ele gosta de aviação, enfim, qual a expectativa do teu filho? De repente você nunca teve essa conversa com ele, isso pode te gerar um problema grave no futuro. Qual a expectativa da tua esposa? Às vezes a expectativa do marido não é da esposa, tá? Isso é um exemplo prático. Qual é a expectativa do governo americano? Que você venha legalmente, que você não cometa nenhuma falha, nenhum ato ilegal nesse procedimento. Qual a expectativa do governo brasileiro? Que você saia do Brasil de uma forma legal, né? Que você pague os seus impostos. Se você vai ter uma operação, que você se preocupe em manter uma relação de negócios Brasil e Estados Unidos totalmente legal perante a lei. Isso é um exemplo de partes interessadas. Se você não fizer o mapeamento das partes interessadas do teu projeto, você pode esquecer alguma coisa. E às vezes esse item que você esquece é o item que pode comprometer o teu projeto. Comunicação tem a ver o seguinte, como que eu me comunico com esses diferentes interessados? Eu preciso ficar reportando, por exemplo, ao governo americano quando que eu vou sair do Brasil, ou qual é o meu extrato bancário no Brasil, ou com a empresa que eu tenho no Brasil? Depende do tipo do visto, né? Eu preciso, de que maneira eu tenho que me comunicar com a franqueadora, por exemplo, se eu estou comprando uma franquia. Eu preciso estar comunicando à franqueadora se o visto foi dado entrada, qual o processo, qual o tipo do visto para a franqueadora? Claro que precisa, né? Mas de que maneira? Mensal? Quinzenal? Enfim, comunicação é
quem é a parte interessada, qual é a informação que ela se interessa e qual é a frequência e o tipo de informação que eu vou passar, que eu vou transmitir para aquele interessado. Nós vamos estar lançando em breve um workshop de planejamento de imigração. Esses temas que falamos aqui, logicamente, estou falando em termos introdutórios, porém nesse workshop nós vamos tirar algumas horas, alguns encontros para detalhar um planejamento. Isso é um projeto aí de 8 a 16 horas, estamos em fase final de planejamento. Se você tem interesse em participar desse workshop, manda-nos um e-mail, nós vamos te pré-inscrever e assim que tiver todos os detalhes, nós vamos te mandar um e-mail, tá? Se você não é inscrito no canal, muito bem-vindo, já dá um like aqui, já clica no sininho, se inscreve no nosso canal, toda semana pelo menos um vídeo novo nós trazemos aqui. Pessoal, obrigado pela sua atenção, até a próxima, um abraço.